chega de estudar e não lembra nada, chega de aprender uma coisa nova e depois não saber fazer de novo. Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre como melhorar a sua memória, desde como funciona a memória humana até algumas dicas mais práticas, alguns comportamentos que vão te ajudar a melhorar a memória. E se você ainda não me conhece, meu nome é Kelvin Correa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago vídeos sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, saúde mental e quaisquer outros temas que envolvam o seu cérebro e o seu comportamento. Então, se você quer usar a neurociência como uma ferramenta que vai te ajudar a melhorar a sua vida, vai te ajudar no seu desenvolvimento, já se inscreve aí porque eu solto vídeo novo toda semana. Bom, galera, se você está nesse vídeo aqui é porque provavelmente você está tendo alguma queixa, alguma insatisfação com a sua memória. Eu não sei exatamente em qual sentido de memória você está tendo problema, se é algo relacionado a estudos, onde você estuda e parece que não aprendeu nada, esquece tudo que você leu, assistiu. Você pode ter alguma queixa no sentido mais operacional, de ter aprendido alguma coisa nova no trabalho, ou uma nota de um instrumento e depois não conseguir repetir novamente, ou também às vezes uma queixa no geral, né? Você sente que é uma pessoa mais esquecida. Eu não sei qual que é o seu caso, mas esse vídeo aqui vai servir para todos vocês, ok? Porque eu vou realmente no conceito da memória humana, de como que isso funciona aí dentro do seu cérebro. Eu não vou falar aqui sobre técnicas de estudo nem nada do tipo. Então é muito importante que você assista o vídeo inteiro para entender todo esse conceito, como melhorar a sua memória e a gente resolver esse problema o quanto antes. Sendo assim, bora lá! Quando a gente fala sobre memória, uma coisa muito importante de se entender inicialmente é que memória não é só aquilo que a gente literalmente se lembra, que a gente consegue expressar ou explicar para alguém. Memória, na realidade, ela é dividida em duas principalmente, que são as memórias implícitas ou também chamadas de não declarativas, e existem as memórias explícitas, que a gente também chama de memória declarativa. Basicamente, as não declarativas são aquelas memórias mais de procedimentos, de ações, hábitos, de como fazer, habilidades no geral e aprendizados menos direto. São aquelas coisas que nós sabemos, mas muitas vezes não temos a consciência, nós não sabemos que sabemos. Por exemplo, muito provavelmente você sabe digitar bem rápido aí no seu celular ou no seu computador, mas você não saberia explicar exatamente para uma outra pessoa como fazer isso, ou talvez você nunca nem tenha pensado sobre isso. É algo que você sabe fazer e isso está na sua memória, é justamente por isso que você consegue ter uma habilidade nisso, mas você não saberia nem explicar e nem nunca pensou sobre isso. E isso vale também para outros tipos de memórias mais operacionais, mais motoras assim, e também na verdade serve até para a questão da intuição. A intuição nada mais é do que uma memória implícita, uma memória não declarativa. Mas esse é um assunto bem legal, eu posso trazer um vídeo aqui só sobre isso mais para frente. Já as memórias explícitas ou declarativas é o que comumente a gente chama de lembrança ou literalmente memória, né? Aqui entram todas as suas memórias episódicas de acontecimentos, de situações que você viveu na sua vida e principalmente todos os seus conhecimentos. Essas aqui são todas as memórias que de alguma forma você consegue colocar para fora, falar para alguém que você realmente se lembra, que você tem consciência delas e consegue explicitar, como diz o nome. E vale eu ressaltar aqui para vocês que quando a gente fala de grandes conhecimentos, como um especialista em alguma área, acaba que se mistura um pouco essas memórias mesmo dentro desse tipo de assunto. É como se para essa pessoa algumas lembranças, alguns conhecimentos sobre aquilo acabam se tornando quase que hábitos, sabe? É aquele professor muito bom que às vezes diz que não se lembra ou não sabe mais de alguma coisa, mas de repente só sai ali na escrita ou só sai na fala. É como se ele nem tivesse consciência de que ele sabe daquilo. É como se essas memórias estivessem tão internas, tão fixas nessa pessoa que elas se misturam ali entre implícitas e explícitas e essa pessoa nem tem tanta consciência de tudo que sabe. Então nessa primeira parte eu acho que ficou bem claro, né? Memória não se trata só daquilo que a gente se lembra e aquilo que a gente consegue explicar. Existem memórias que a gente sabe, existem memórias que a gente não sabe que sabe
e tem aí desde memórias motoras, memórias operacionais, de situação e por aí vai. Entendido isso, eu acredito que principalmente você está buscando melhorar a sua memória declarativa, certo? De literalmente você se lembrar mais de algum tipo de coisa. E quando a gente olha para dentro do seu cérebro, existe uma região muito importante para esse tipo de memória chamada de hipocampo. O hipocampo é uma região pequenininha que tem dentro aí do seu cérebro, mas que sem ela, literalmente, você não consegue formar mais nenhuma memória explícita. E a gente sabe muito bem disso, a gente começou a entender isso dentro da ciência, porque tiveram alguns casos de lesões ou pessoas que tiveram que tirar essa parte do cérebro por algum motivo e simplesmente o que aconteceu com essas pessoas é que elas não conseguiam mais formar uma memória explícita. Por exemplo, você passava um treinamento motor para ela, dela aprender a desenhar uma coisa ou fazer alguma atividade mais física em si, e ela aos poucos ia melhorando naquela atividade, mas ela não sabia que ela sabia daquilo, ela não conseguia explicar e nem se lembrar de que já tinha até treinado aquela situação. Ela estava conseguindo formar uma memória procedimental, uma memória motora que seria não explícita, mas ela não conseguia se lembrar daquilo. Ela não conseguia explicar para alguém como fazer, ela não conseguia nem saber que ela tinha desenvolvido essa habilidade. É meio louco de se imaginar isso, mas é verdade e é por isso que o hipocampo é tão importante. Mas então, como que uma memória realmente se fixa na nossa cabeça? Porque eu garanto que você já estudou alguma coisa, já aprendeu alguma coisa e depois de alguns dias, algumas semanas, simplesmente você não sabia mais nada daquilo. Parecia um paciente sem hipocampo, né? Isso acontece porque toda memória de longo prazo, que eu acredito que seja que você esteja querendo melhorar, precisa passar por algumas fases para que todo esse trabalho que você teve, sei lá, de aprender alguma coisa, de estudar, não vá por água abaixo, você esqueça tudo de uma hora para outra. E a primeira fase do aprendizado de longo prazo é a aquisição. É quando você literalmente aprende alguma coisa, quando você tem contato com uma informação. É a experiência de aprendizado como um todo. Depois dessa fase vem a consolidação, que é um processo natural que sempre acontece no seu cérebro com tudo que você vê no seu dia a dia, com tudo que você aprende. Mas isso aqui acontece principalmente enquanto você está dormindo na realidade. Isso é algo que eu vou comentar um pouco melhor lá para frente, mas a segunda fase é a consolidação. E aqui a gente já começa a entender por que muitas pessoas estão se queixando de memória. Porque eu garanto que a maioria de vocês já para aqui nessa segunda fase, né? Fala, nossa, mas tem mais fases do que isso? Porque eu já paro por aí. E realmente a gente precisa de mais algumas fases aqui para ter uma memória de longo prazo, realmente se fixar, né, aquilo na sua cabeça. E sem enrolação, a próxima fase depois da consolidação que a gente precisa ter é a da evocação. Essa aqui é realmente a parte mais importante para você conseguir fixar um novo conhecimento dentro do seu cérebro. É na evocação que de alguma forma você vai reviver aquela aquisição que foi a primeira etapa da memória. É aqui nesse momento que algumas pessoas vão reassistir uma aula, que elas vão ler ali um resumo que ela fez sobre algum conteúdo, sobre um livro, algo do tipo. Ou se você já assistiu o meu vídeo aqui sobre como estudar melhor, é aqui nesse momento que você vai fazer a sua revisão ativa. E uma coisa muito legal que acontece no seu cérebro depois desse processo de evocação é uma coisa que a gente chama de labilizar uma memória. Imagina que a sua memória é como se fosse uma massinha aí dentro do seu cérebro. E depois da evocação é como se a gente tivesse jogado água em cima dessa massinha e ela ficasse um pouquinho mais maleável ali, que você conseguisse moldar ela um pouco melhor. É por isso que depois dessa fase a gente tem alguns desfechos diferentes. A gente pode chegar à extinção dessa memória, que é quando por algum motivo você altera completamente essa memória, às vezes você aprendeu alguma coisa errada sobre isso, ou essa memória se mostra inútil por algum motivo, ou a gente também pode fazer uma manutenção dessa memória, que é quando você simplesmente solidifica, você reafirma essa memória ali e ela fica mais firme, mas continua sendo a mesma memória. Ou o que pode acontecer e provavelmente vai ser o melhor na maioria dos casos, é nesse momento aqui acontecer uma reconsolidação dessa memória, adicionando mais alguma informação, mais algum conhecimento novo sobre esse mesmo assunto. Então, além de você evocar aquilo que você já tinha aprendido, aquilo que você já sabia,
é interessante você adicionar algum pequeno novo conhecimento naquilo. Como, por exemplo, se você está aprendendo uma língua nova e na aula anterior você aprendeu, sei lá, 10 verbos diferentes. É interessante que nesse momento, após a evocação desse aprendizado anterior, que você coloque um auxiliar, um adjetivo, alguma coisa que faça sentido numa frase com esses verbos. Adicione algum tipo de conhecimento a essa memória. Esse tipo de coisa é importante porque o nosso cérebro todo ele funciona em formato de rede. São vários neurônios que vão se comunicando ali para armazenar e para ativar essa memória na sua cabeça. Existe até uma frase muito famosa dentro da neurociência de um pesquisador super antigo chamado Donald Hebb, que fala que neurônios que se disparam juntos se fortalecem juntos. É literalmente a capacidade que os nossos neurônios têm de ir criando uma certa afinidade entre eles e se comunicando de maneira mais fácil com o tempo. Por isso é muito importante da gente adicionar alguns conhecimentos, aqueles que a gente já tem, de ir criando essa comunicação entre eles, e também se explica a importância de tudo, por mais novo que seja, que a gente esteja aprendendo, a gente tentar fazer algum tipo de relação com algo que a gente já sabe. O nosso cérebro lida muito bem com esse tipo de relação, então sempre tenta relacionar com alguma coisa, sempre tenta fazer algum tipo de conexão, tá bom? E galera, só de você entender tudo isso que eu expliquei até agora aqui e organizar o seu conhecimento de uma forma que faça mais sentido para essa memória de longo prazo, você já vai sentir uma diferença imensa aí realmente na sua retenção e na sua memória de uma forma geral, tá? Mas eu ainda vou passar alguns comportamentos, alguns aspectos importantes, porque de pouco vai adiantar você fazer tudo isso que eu expliquei aqui anteriormente, se essa outra parte mais comportamental tá toda bagunçada. Então já vai curtindo aí o vídeo porque ainda tem bastante conteúdo aqui para vocês. Aliás, se você quiser se aprofundar nessa questão da biologia da memória no seu cérebro, eu sugiro que você leia esse artigo que ele é bem completinho, mas se você não é da área, não precisa se preocupar que eu já tô dando aqui o caminho das pedras para você, tá? Começando aqui com essa parte mais comportamental, o que a gente vai buscar fazer é modular principalmente toda a sopa química do seu cérebro, toda a sua fisiologia, para que essa máquina aí que está dentro da sua cabeça funcione direito, sem travar, rode lisinha ali, tá? E o primeiro comportamento que a gente precisa ter para melhorar toda essa questão de consolidação da memória é fazer exercícios físicos. E eu sei que nesse momento você já revira os olhos aí e pensa, né? Ah, mas tudo na vida se resolve com exercício? E é basicamente por aí, viu? E para ser sincero, na realidade não é nem que o exercício ajuda em tudo. É porque o nosso corpo ele só funciona direito se a gente tiver com um nível mínimo ali de atividade física. É como se o nosso basal na realidade fosse se exercitando, a gente precisa se movimentar de alguma forma. Mas falando mais especificamente sobre memória, o exercício ele chega até a ser neuroprotetor e muito indicado para quem está sofrendo de Alzheimer, porque ele libera muitas químicas no nosso cérebro como a acetilcolina e a irisina, que vai ajudar de uma forma geral em todo o processo de consolidação de memória, de conhecimentos novos e até evitar o declínio cognitivo, né, que é o que acontece com pessoas que têm Alzheimer. E para vocês terem uma noção, tem até medicamento que é receitado quando uma pessoa está com esse tipo de problema, que vai acetilcolina nele. Então, realmente o exercício físico vai te ajudar muito nessa parte. E entrando no segundo tópico, vocês vão achar que eu estou de brincadeira, mas é treinar a sua memória. Isso pode parecer muito óbvio, mas eu garanto que a maioria de vocês passa mais tempo em rede social do que literalmente sentado com a bunda na cadeira, lendo um livro, estudando alguma coisa ou prestando atenção de fato numa aula. Porque uma coisa é você estar sentado ali na frente do professor e outra coisa é você de fato estar concentrado, estar com atenção, estar realmente focado naquilo ali, treinando isso. Como tudo na vida, a memória requer treinamento. Tem até um artigo muito legal sobre isso que ilustra bem essa situação, que talvez você já até tenha ouvido falar. É o estudo dos taxistas de Londres. Resumindo bem rapidinho, para você tirar sua licença de taxista em Londres, você precisa passar por uma prova onde você vai ter que aprender ali, entender cerca de 25 mil ruas que existem naquela cidade. E quando a gente olha para o cérebro das pessoas que passaram na prova e as pessoas que não passaram na prova, existe uma diferença no tamanho do hipocampo dos que passaram.
É como se literalmente as pessoas que passaram na prova, que estudaram de verdade, que treinaram aquilo, tivesse hipertrofiado essa região que vai ser responsável por fixar mais as suas memórias declarativas, as suas memórias de longo prazo também. Então treinem, galera. Realmente é necessário horas e horas de bunda na cadeira, de treinamento focado ali naquilo para melhorar a sua memória. E indo para o próximo comportamento, se você me acompanha aqui faz tempo, provavelmente isso não vai ser um problema para você, que é dormir bem. A gente sabe muito bem de todos os infinitos malefícios que dormir mal vai causar na sua vida. Mas, como eu já comentei anteriormente, a sua consolidação de memórias não acontece enquanto você está tendo a experiência, enquanto você está tendo o aprendizado ou estudando. A maioria dela acontece enquanto você está dormindo. Para vocês terem uma noção, nosso cérebro até enfraquece a capacidade dele de neuroplasticidade, aquela capacidade de ele ir se alterando conforme as experiências, conforme o tempo. Esse estudo aí que eu estou colocando para vocês fala só sobre isso, em como o sono e a memória estão correlacionados. O Matthew Walker, que é o maior pesquisador de sono do mundo hoje, fez um teste onde as pessoas iam 40% pior em um teste simples de memória se elas tivessem virado à noite. Então escutem bem uma coisa que eu vou falar para vocês. Não virem a noite anterior de uma prova estudando. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você vai estar prejudicando completamente a sua memória dormindo mal. E se isso tudo não fosse bastante, a longo prazo você dormir mal com frequência vai atrofiar o seu hipocampo. Então você treinar a sua memória vai hipertrofiar ele, você dormir mal vai atrofiar. Então durma bem, durma direito. Eu já tenho vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Outro fator que vai alterar, vai afetar a sua memória é a sua alimentação. É por isso que o ideal é que minimamente você tenha uma alimentação saudável. Eu não vou me alongar muito aqui nesse tópico, mas se você tem uma alimentação muito ruim, o seu corpo já fica num quadro inflamatório de maneira geral, você já é uma pessoa mais sonolenta, o seu corpo ele já fica pior ali como um todo. E tem até alguns estudos já que mostram que até para memórias aversivas, memórias de medo, se você fica induzindo o animal a ter uma alimentação muito ruim, ele perde um pouco a capacidade de se lembrar daquilo, de reagir sobre aquela memória negativa que ela tem sobre alguma situação. Então, minimamente, coma bem, coma saudável. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre motivação. Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso, mas não tem jeito. Esse é um aspecto do nosso cérebro, do nosso comportamento que acaba afetando quase tudo que a gente faz. Se você está com a motivação bem alinhada a todo aquele contexto neuroquímico, aquela sopa química que eu comentei antes, vai estar ali o ideal para você fazer esse comportamento. Se você tiver com uma motivação, você vai acabar tendo mais constância no comportamento para ir treinando mesmo antes de ver resultado. Se você tiver com uma motivação legal, você vai conseguir até colocar um contexto emocional mais interessante para aquela memória. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas a maioria daquelas memórias que a gente não esquece nem ferrando, sempre tem um contexto emocional muito forte. Situações que foram emocionalmente muito relevantes a gente não costuma esquecer. Então, estando mais motivado, você consegue até aumentar esse componente emocional aí e fixar um pouquinho melhor essa memória. E como vocês puderam entender, não existe hackzinho para melhorar a sua memória, não tem uma coisa isolada que vai te salvar e fazer toda a diferença nisso. Felizmente ou infelizmente, essa é a verdade sobre o cérebro e sobre o corpo humano. Então desencana dessas promessas mirabolantes que o pessoal faz por aí e vai no básico, faz o arroz com feijão bem feito, treina bastante a sua memória, cuida do seu sono, cuida da sua alimentação, faça exercício físico e tenha bem fixo, bem entendido na sua cabeça o que você está buscando com esse comportamento, quais são as consequências desse comportamento, as recompensas que ele vai te trazer lá na frente. Então, para o vídeo de hoje é isso, eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se você ficou até aqui o final, é porque ele foi valioso para você de alguma maneira.
Então não esquece de deixar a curtida aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que esse é um conteúdo de valor, que ele é interessante e ajuda ele a espalhar para cada vez mais pessoas. Então não esquece de compartilhar, de curtir, para ajudar esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação a atingir cada vez mais gente, o conteúdo científico chegar em mais pessoas, tá bom? Eu conto com você e um abraço, até a próxima!